Boa noite. Eu queria falar para vocês sobre terminar a corrida. Eu não sei quantos de vocês já viram maratonas. Eu, pessoalmente, nunca vi uma inteira. Por quê, Arthur? Porque é chato. É chato, aquele negócio começa e não acaba nada, tem aquele cara correndo sempre a mesma velocidade, não tem graça. A vida cristã, de certa maneira, é como uma maratona. Ela demora para ser concluída. Ela é um processo longo, extenso e várias vezes ela é chata. Eu acho que a gente tem um mito sobre a vida cristã que é alguma coisa sublime. Você se converteu, você anda nas nuvens. É o dedilhado do violão no louvor. E você fica ouvindo o resto da vida os anjos cantarem. A vida cristã é difícil, é normal. E na verdade, depois que você se converteu, não é vida cristã. É só vida, né? Ou tem duas vidas. É só vida. Não existe dicotomia possível para nós. Todos nós só vai valer a pena tudo, cada domingo que você veio aqui, cada dia que você foi na sua célula, cada momento que você investiu lendo a palavra de Deus, só vai valer a pena se você terminar bem. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo fala isso para alguém que está escrevendo e ele não tem como escrever de próprio punho e ele está no cárcere inferior. O que é o cárcere inferior? Você tem um palácio em cima, uma prisão, abaixo você tem o cárcere, aquela masmorra, e você tem o cárcere inferior, um buraco, onde Paulo está dentro de um buraco, ditando para cima 2 Timóteo, a última epístola dele antes de ele morrer. E ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu estou pronto para morrer. Quantos de vocês conseguem falar isso hoje? Eu quero poder falar isso a qualquer momento, porque hoje pode ser o último dia. Eu quero poder dizer para Deus, dizer para as pessoas, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, e eu guardei a fé. Se amanhã é o meu dia, eu quero poder dizer isso. Meu filho tem 2 meses só. E nasceu agora, Luquinho. Eu acho que ele o nome dele é Luke, mas eu tenho chamado ele de Luquinho. Eu tenho ficado um pouco com medo, porque talvez ele entenda louquinho. E isso induz a ele ser como o pai. Então me dá um pouco de medo isso. Mas enfim, meu filho tem 2 meses. O que é combater o bom combate com essa criança? E não contra ele, mas com ele. Porque Deus não me deu um filho. E Deus não me deu essa criança para entregar para o mundo ou criar para o mundo. Que balela, que mentira isso. Você cria filhos para o mundo. Meu Deus do céu, se eu for criar ele para o mundo, eu estou perdendo meu tempo. Ele já nasceu no mundo. Deixa ele sozinho, não vou ser pai dele não. Para o mundo ele vai sozinho. Eu estou criando para ele viver no mundo, mas eu estou criando um futuro filho de Deus. Eu não tenho um filho. Eu tenho um filho ou uma criança que me foi emprestada. Eu quero quanto antes devolver ele para Deus e dizer, ou dar ele para Deus e poder chamar ele de filho de Deus. Porque alguns deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele não é filho de Deus. Ele precisa se tornar. Deus não me deu um filho. Deus me deu um futuro discípulo. E me deu a tarefa de preparar ele para ele. Me deu a tarefa dele. Então, eu quero chegar no final e poder terminar essa corrida, guardar a fé. E hoje também poder dizer para o Luke, lá no final, ou amanhã, que eu fiz tudo que eu tinha para fazer nesse mundo. Eu deixei a minha impressão digital naquilo que Deus me chamou para deixar. Sabe o que é interessante? Esse versículo está lá no final da caminhada de Paulo. E quando a gente lê ele de uma maneira corrida no Novo Testamento, a gente não percebe que antes disso, voltando a história toda, Paulo falou um outro versículo que dá a base que permite com que ele chegue lá. Atos 20, 24. Isso aqui não é mensagem ainda, tá? É só introdução. Daqui a pouco a gente entra onde a gente quer mesmo. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ele terminou bem, né? Mas ele começou bem. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Só termina bem quem começa bem. E só começa bem quem sabe que um dia vai ter que terminar bem. O que vai adiantar todas as vezes que você veio aqui, todas as vezes que você foi no grupo célula, todas as vezes que você leu a Bíblia, se você não terminar bem? As pessoas não vão poder se espelhar na sua vida para construir algo de Cristo na vida deles.
Porque se você não for um case de sucesso, um caso de sucesso, uma vida a ser analisada e ser repetida, não valeu de nada. É mais fácil terminar bem se você seguir os passos de Jesus. E eu quero mostrar, então, um pouquinho de como Jesus inicia o ministério dele. Que passos ele deu no início do ministério dele, que conduziram ele até o final de uma maneira eficaz, de conseguir completar o ministério que Deus deu para ele. Abra lá em Mateus 3 e vamos falar um pouquinho sobre o aquecimento de Jesus no ministério. Ontem a gente começou a falar nos jovens um pouquinho sobre esses textos e hoje a gente vai pegar um pouquinho mais o panorama dessa história. Mateus 3, no finalzinho do capítulo do 13 até o 17, a gente tem uma ideia de como a gente pode começar bem para terminar bem. Então, ao exemplo de Jesus, seguindo os passos de Jesus, a gente consegue. É possível. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens até mim? Olha a resposta de Jesus na sequência. Olha, Jesus não contraria João Batista. Jesus fala: deixa assim, meu querido, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não precisava passar por o que ele vai passar na sequência. Por que ele fez isso? Jesus é um modelo perfeito. Jesus quer ter uma vida que nós pudéssemos imitar. E ele foi lá, porque ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado para dar um exemplo perfeito a ser seguido por nós. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus não precisa de nada disso. Jesus sabe quem ele é. Jesus tem plena convicção de quem ele é. Mas ele faz isso para ser um modelo possível de ser imitado e para que nós tenhamos um exemplo possível também de ser imitado. E quando essa voz vem do céu, este é o meu filho amado em quem me agrado, Jesus agora dá o exemplo da onde a gente consegue a energia para enfrentar o próximo passo. Porque o próximo passo é ele no deserto sendo tentado por diabo. Aonde está a identidade de Jesus? Aonde está o seu valor? Este é meu filho amado em quem me agrado. Ele ouve dos céus essa palavra. E essa palavra agora prepara ele para os desafios. Você quer ficar preparado para os desafios da vida? Porque serão muitos, se já não estão sendo muitos. E eu vou falar um negócio para vocês. Quem jogou videogame sabe dessa história. Hoje eu estava lá com o filho do Zé Alcino. O filho do Zé Alcino não dava muito moralzinha para mim lá. Eu estava tentado conquistar o Zezinho ali, o Zé Filho. Tentando conversar com ele, não dava. O que você faz? Você pega um tablet. E você faz o quê? Bota Clash Royale pra ele. Dá um joguinho pra ele. Ele virou meu melhor amigo. 5 minutos depois ele tava lá trabalhando pra mim no joguinho, ganhando umas medalhinhas pra mim, fantástico. Aí depois eu vou conquistando ele, trabalhando com ele. Quando o Zezinho quiser entender e saber vencer uma dificuldade, vai ser muito mais fácil quando ele olhar pro Zé Pai. Vai ser muito mais fácil quando ele tiver um modelo. Jesus começa então a caminhada dele. E a primeira coisa que ele vai levar para a próxima, ou a última coisa que ele leva dessa história, que é a primeira que ele vai precisar no próximo desafio é: este é meu filho amado, em quem me agrado. O seu valor não está em você mesmo. O seu valor é externo. O seu valor está em Deus. A imagem de Deus, a imago Dei que dá valor para você, é a imagem de Deus. É de Deus. Você é filho de Deus, você tem valor com certeza. Por quê? Porque você é filho de Deus. O nosso valor não está em nós mesmos. O nosso valor não está no nosso trabalho. O nosso valor não está na sua família. O seu valor, Zé, não está no filho. O seu valor não está em nada, a não ser no Pai. E sempre que ele estiver em outra coisa, a não ser no Pai, você não vai terminar bem. Porque essas outras coisas todas vão ruir. Todas elas vão acabar. O Pai não. O Pai não vai acabar. O Pai não vai te abandonar. O Pai não vai te deixar na mão. Ele pode te levar até o deserto, mas ele não vai te abandonar. Se sua identidade está nele, você sempre vai ter um porto seguro. Jesus sabe disso. Jesus vive isso para nos dar o exemplo. E agora,
Ele vai para o próximo momento da corrida dele. Quando começa a corrida de verdade. Aquilo ali foi o aquecimento. Quando dá a largada, a gente vê lá em Mateus 4, do 1 a 11, eu não botei o texto aqui porque é muito grande, uma questão, um momento muito sensível da caminhada de Jesus. O texto começa falando o seguinte: lembra que é uma sequência de eventos. Jesus foi batizado, Jesus ouviu do Pai: este é meu filho amado em quem eu me alegro. E na sequência, então Jesus foi levado pelo Espírito. A palavra de Espírito, onde eu estava compartilhando com os jovens, não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo agora leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, Tiago fala disso. E de fato Deus não tentou Jesus, mas Deus levou ele para ele ser provado. Agora você vai ser tentado. Você vai ter que passar nesse teste, Jesus. Sabe por quê? Porque eu acho que Jesus tira de letra isso. Sabe por quê? Porque ele é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo que você pode seguir. Inclusive porque ele venceu o diabo nesse momento. E ele nos dá a possibilidade, então, à medida que ele ouviu as palavras anteriores, de vencer qualquer dificuldade com as palavras anteriores. Este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Você não precisa de nada mais do que isso para vencer qualquer dificuldade. Satanás vai tentando Jesus e ele vai falando um monte de coisa. E acontecem muitas coisas, mas eu quero só salientar algumas delas. 2 vezes ele fala logo de cara no seu discurso, no versículo 4 e no versículo 6, ele fala: se você é filho de Deus. A entonação aqui no original dá a ideia de o diabo falando assim: você não é filho de Deus não, velho. Você não é filho de Deus. A entonação, do jeito como a construção do texto é sarcasmo. Sarcasmo. A primeira coisa que o diabo fala é: você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Ele começa a atacar aquilo que Deus acabou de falar para ele. E se Jesus acreditasse na mentira de Satanás, perdendo a identidade dele no Pai, para as palavras e para as ofertas de Satanás, ele talvez não teria vencido de maneira tão simples essas dificuldades. Mas a primeira coisa então que Satanás sabe, porque Satanás é astuto, é atacar a identidade. É atacar qual o valor de fato de Jesus. Você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Na sequência do texto, no versículo 3, ele fala: manda que essas pedras se transformem em pães. 40 dias sem comer. Tu é Deus, não é Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso de tudo isso que eu posso comprar, eu não preciso de tudo isso que eu posso ter. Eu não preciso viver no materialismo. Eu não preciso viver para as coisas. Na sequência, Satanás levou até a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, 150 metros de altura. Se você é filho de Deus, lembrando, você, Jesus, que você não é filho de Deus, né, Jesus? Para com essa história. Para com essa história. Lembrando você que você não é tudo isso que o Pai diz de você. Lembrando você que ser filho de Deus não tem nada a ver com isso. Filho de Deus não peca. Filho de Deus não vive a vida que você está levando. Ele vai atacar a sua identidade. E Satanás começa, então, e dá sequência nesses ataques, no versículo 6. E na sequência ele fala assim: jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Ontem a gente falou nos jovens que, na verdade, Satanás omitiu uma parte do versículo que ele está citando. É bem interessante isso, que Satanás está usando a palavra. Só que ele mudou a palavra. Ele mudou as ordens das coisas. A essência do texto bíblico. E agora Satanás está fazendo um plano malévolo, onde se Jesus pulasse, Deus não seguraria, porque o texto promete que ele ia segurar se Jesus fizesse ou tivesse atitudes justas. Satanás muda as coisas. Satanás inverte a ordem nesse mundo. Satanás faz com que as coisas más pareçam boas. Eu falo que na pós-modernidade a maldade se travestiu de bondade. Todo mundo é tão santo, tudo é perfeito, tudo é tão bonitinho. Eu olho para Gramado, eu moro em Gramado há 3 anos, vai fazer 4 anos. Lá tudo é perfeito. Eu acho que melhor que Gramado no Brasil, não sei se tem, mas eu sei que a Disney é mais perfeita que isso. Mas tudo é perfeito.
não tem problema, ninguém tem nenhum problema, tudo é tranquilo, a polícia faz o patrulhamento de Kia Soul, a polícia é mais educada que eu, também não é tão difícil, porque sou grosso pra caramba, mas a polícia faz o patrulhamento de Kia Soul, fala educado com você, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é manipulado para que seja perfeito, para que as pessoas vão lá e esqueçam dos seus problemas e gastem muito, muito dinheiro. O máximo que for possível. Uma cidade feita para que você gaste o que você não tem, ou tudo que você tenha que você gaste. Promoção, marketing, tudo lá dentro. Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Eu sei o que tu mentiu para mim. Eu sei que isso não é verdade. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Eu vou te dar poder. Você vai ter poder nesse mundo. Você vai mandar e desmandar. Estude, aprenda para você ser um chefe. Para você poder mandar sobre as pessoas. Mude o seu comportamento e ganhe poder. Faça isso e seja alguma coisa. Mude, cresça, ganhe status. Satanás, Jesus olha para ele e diz, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Esse poder vem acompanhado de um compromisso. Não lembra mais de quem você é filho. Ame o mundo e o que nele tem. E você não representa mais o seu pai. Você perdeu a sua identidade. O seu valor está nas coisas. O seu valor está nas oportunidades. Não caia nas ciladas de Satanás. Muitas das pessoas que eu tenho acompanhado, eu tenho alguns anos de vida cristã, 14 anos de ministério, e eu acho triste. Em Caxias, eu fiquei 10 anos trabalhando no ministério, e a gente tinha um ministério de 200 e poucos jovens, e eu estimava que mais ou menos 1000 e poucos tinham passado pela aliança ao longo do tempo. Muitos deles tomaram uma decisão. E eu saía na cidade de Caxias do Sul, e talvez vocês tenham a mesma coisa em Bento, dependendo do tamanho da sua caminhada, o tempo de caminhada, você já tem a mesma coisa. E eu andava em Caxias, olhava, pô, já vim aqui nesse lugar. Ah, era tal cara que morava nessa cidade, nessa casa. E eu continuava andando, já vim nessa casa aqui. Ah, que morava tal cara. Eu andava em Caxias, eu ficava triste. Porque eu tinha visto, e eu olhava mais casas de pessoas que tinham naufragado na fé do que pessoas que tinham perseverado na fé. E é muito triste isso. É muito triste isso, porque ninguém foi criado por Deus, se tornou filho de Deus, para não representar Deus até o final. O desafio é terminar a corrida. Que ciladas Satanás está te dando. Sabe o que é muito interessante? Você pode olhar com mais calma, ele não vai ter tempo hoje, mas tudo que Satanás está dando para Jesus ali são atalhos. Porque no versículo final, quando ele resiste a todas as tentações, os anjos vão lá e servem ele. Satanás dá atalhos. Satanás dá atalhos, maneiras dele de chegar mais rápido, imediatismo. O fast food, o McDonald's é um exemplo, não estou dizendo que o McDonald's é do diabo, tá? Por favor. Mas o McDonald's é um exemplo de como as coisas funcionam com atalhos. O hambúrguer do McDonald's é o melhor hambúrguer que você pode fazer? Não. Mas é um dos melhores que você pode fazer em 2 minutinhos. É muito rápido, mas não é tão saboroso. No reino de Deus é assim. Talvez você demore muito mais tempo para construir devagar, para construir de maneira sustentável, mas depois vai valer a pena. Não pegar os atalhos, não cair nas ciladas de Satanás, vale a pena. As ciladas de Satanás no texto são o imediatismo, o materialismo, o amor ao prazer. Faça o que você siga o seu coração. Faça o que você está no seu coração. E o poder. Satanás criou esse mundo, ou trabalhou com as dinâmicas desse mundo, para que nós tenhamos esses atalhos. E à medida que nós pegamos eles, a única certeza que eu tenho é que você tem mais chance de ser uma daquelas casas no futuro, que um líder daqui, ou uma pessoa que te conheceu, vai olhar e dizer, eu já fui nessa casa. Eu já fui nessa casa. O meu ministério hoje está muito relacionado a conscientizar as pessoas que elas têm mais chances de não acabar bem do que acabar bem. E eu falo isso para mim todo dia. E eu vejo, hoje é uma oportunidade a mais de acabar bem. A minha vida vai ter valor de fato para todo esse mundo se eu acabar bem. O muito interessante de Jesus nesse texto, repare bem ali, é que as 3 respostas, uma oferta de Satanás vem acompanhada da palavra.
ludibriando, enganando, tentando enganar Jesus com a palavra. Mas as 3 respostas de Jesus são com base na palavra. Para terminar bem a palavra no seu coração, guardar ela no coração é essencial. Responder às respostas do mundo pela palavra, as dificuldades do mundo pela palavra. Se a palavra não estiver gravada no seu coração, que resposta você vai dar? Se for sua, não vai durar e não vai ser suficiente para vencer. Agora, olha que interessante a terceira etapa disso. Na sequência do texto, lá em Mateus 4, de 12 até o 17, olha que interessante. Falei para vocês que o aquecimento foi ele entender que a identidade dele estava em Deus, e ele guardou isso, porque ele sabia que logo na frente, para vencer as tentações, ele precisaria disso. Ele vence as tentações e ali foi alargada, e começa a corrida de fato de Jesus. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Carfanaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Na sombra da morte raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Olha que interessante. Jesus poderia ter começado a pregar no dia que ele encontrou João Batista? Com certeza. Ele não precisava ser batizado. Jesus poderia ter pregado no dia seguinte que ele foi batizado e não ter ficado 40 dias no deserto esperando e sendo tentado? Com certeza. Ele era Jesus, ele era Deus. Mas ele construiu uma ordem. Ele começa o seu ministério só depois de ficar claro a identidade dele. Ele começa o seu ministério só depois de ter sido provado e ter vencido o mundo. E aí ele inicia o seu ministério. Porque foi para isso que ele veio ao mundo. Esse era o propósito de Jesus. Completar a corrida é ter identidade em Deus. Olha que interessante o que 1 João fala, só vou citar os 2 textos. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno, ou seja, vencer o maligno é o essencial para que você seja considerado um jovem na fé. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele tinha uma identidade clara. Ele venceu o mundo, ele venceu Satanás. E agora, então, ele está pronto para cumprir a tarefa. O que eu tenho visto ao longo do tempo, desses últimos momentos que eu percebo assim, do desenvolvimento do mundo, é que as pessoas logo se convertem e o que elas querem é ser relevante. Eu quero levar Jesus para as pessoas. Eu quero mostrar Jesus. Eu não tenho problema nenhum com isso. E as pessoas saem querendo fazer. O que Jesus faz? Primeiro, testifica a sua identidade. Segundo, vence o mundo, vence o maligno. Terceiro, começa o seu ministério. Jesus não pulou etapas. Jesus venceu, porque aí ele tinha autoridade. Jesus sabia onde estava a sua identidade, aí ele tinha como vencer. E ele tinha um motivo para completar a sua tarefa. O propósito vem de Deus. Quem ele é? Filho de Deus. Eu consigo vencer o mundo e agora eu estou apto para o ministério. As pessoas têm invertido isso. Têm tombado, têm se desgastado no ministério. Eu não creio que você tenha uma vida digna de ser imitada se você não for relevante. Terminar bem é ter uma vida relevante. Ter um motivo para as pessoas te imitarem. Ter um motivo para que não deixe o Arthur ir embora desse mundo, pelo amor de Deus, porque ele está ajudando. Ele está impactando onde ele está. Não deixa esse pessoal ir embora da Aliança de Bento agora. Não, por favor, o mundo está clamando. E clama por cada um de vocês. Não deixa, porque eles têm uma mensagem boa para a gente. Eu não acredito que ser como Cristo, ser semelhante a Cristo, é qualquer coisa que não ser relevante. Mas só é relevante como Cristo quem segue os mesmos caminhos que Cristo. Há alguns anos, pelo menos uns 3 anos, eu estava numa conferência de pastores, um monte de líder lá, e eles estavam conversando sobre um monte de coisa, a ver com relevância, e eu estava tentando pensar, estruturar um pensamento, e eu falei assim: eu não estou mais preocupado em ser relevante. Não estou mais preocupado em ser relevante. Eu só estou preocupado em ser fiel. Eu só estou preocupado em seguir a Jesus.
E eu penso que se eu seguir a Jesus de verdade, eu vou ser relevante. No mundo, as coisas, o valor nosso está relacionado a fazer. E nós estamos mundanizando nossas igrejas, relacionando o nosso valor dentro da igreja ao que a gente faz. O nosso valor não está naquilo que a gente faz. Eu não creio que a gente não possa não fazer, mas não é isso que nos dá valor. Se o seu valor está no que você faz, você não dura, você não termina. Seu valor tem que estar em Cristo. Você tem que vencer as tentações, porque se eu for falar, uma das coisas que mais acontece no meu ministério, com rapazes de 18, 20 anos, sei lá, 24, 25, é falar sobre pornografia. Toda hora vem esse assunto. Eu sei que o pessoal aqui de Bento não luta com isso, imagina, o pessoal tá acima, né? Mas vira e mexe, e não é só rapazes e moças, mas as moças eu não converso sobre isso, mas com rapazes vira e mexe vem isso. E se eu não tiver vencido isso, o que eu tenho para falar para esse pessoal? Primeiro eu venço o maligno, depois eu vou pro ministério. E eu não estou falando de ministério de tempo integral no sentido de obreiro ou pastor, nada disso. É o serviço que você tem ao mundo, à igreja e ao mundo. E todo mundo tem que ter isso. Mas se você ficar pulando etapas e se colocar em uma situação onde você não venceu o mundo, naquela situação, você tem que mentir. Porque aquele jovem vai perguntar para mim, como é que faz isso? Eu disse assim, não venci isso aqui. Então ele está perguntando como isso, mas eu não posso contar para ele que eu não venci isso aqui. Então peraí, já sei, vou mentir. Eu venci assim, assado, tal. Se a gente se coloca em situações que a gente não tem maturidade espiritual para estar, a gente tem que ser hipócrita e mentiroso. Agora, é muito mais fácil vencer o maligno do que construir toda uma vida de mentira, porque uma hora ela despenca. Jesus conseguiu, e por isso que ele te dá subsídio para isso. Agora, vamos pensar nisso. Jesus começa aqui, identidade, vai para cá, na sequência. Venceu as tentações. Quanto tempo deu isso aqui? Pouco espaço de tempo, 40 dias ele venceu isso aqui. Logo depois, talvez 30, 20 dias, não sei dizer certo, ele começa o ministério dele. É rápido, porque ele se propõe a vencer as dificuldades da vida dele. Porque ele lembra aonde está a identidade dele. Eu creio então que um ministério sustentável é aquele que está baseado em vitórias que você teve. Se você não tem tido vitórias, você é um caso que não dá para replicar. Você não serve para nada. Uma vez a gente estava na Aliança Centro com 600 pessoas num salão, não era a Aliança Centro, era no auditório, e o Daniel Lima, o pastor na época, perguntou para todo mundo assim, quem teve vitória nesse ano? Isso não é coisa de igreja pentecostal somente, né? Pelo amor de Deus, vitória, a gente foi chamado para isso. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal, como Jesus. E ele levantou a mão umas 20 pessoas. E eu nunca me esqueço disso. Se você não tem tido vitórias, você tem um problema na constituição do seu cristianismo. Porque o cristão foi chamado para vencer o maligno. Você talvez não vai vencer todas as coisas de uma vez só. Mas aquele pouquinho que tu venceu, que você tem vencido com base na identidade em Deus, te permite a compartilhar aquele pouquinho com aquela outra pessoa. E de pouquinho em pouquinho a gente vai sendo relevante. E a gente vai imitando os passos de Jesus, de pouquinho em pouquinho. Vencendo o diabo aos pouquinhos, vencendo o mundo aos pouquinhos. Mas não deixando de lutar. E no final das contas, a gente chega até o final e nós completamos essa corrida. E o meu sonho é quando chegar no dia... eu sempre penso que o cristão tem mais certeza da glória do que do caixão. A gente tem mais certeza que Jesus vai voltar do que vai morrer. Essa história de que a única coisa que a gente tem certeza na vida é que vai morrer não é bíblico. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Então você tem mais certeza da glória do que do caixão. Mas eu penso o seguinte, se um dia eu chegar no meu funeral, já pensei muitas vezes sobre isso. Não pensar na morte é burrice. Não sei se você já pensou, mas quando Jesus começa isso, ele sabe uma coisa. Daqui 3 anos e meio eu estou na cruz. Daqui 3 anos e meio eu estou na cruz. Jesus sabia o momento, ele sabia a dor, ele sabia tudo. De eternidade a eternidade, ele vivenciou aquele momento. Jesus sabia que ele só tinha 3 anos e meio de vida. Na melhor das hipóteses, você vai ter 100 anos de vida. A melhor das hipóteses. Quantos sobram aí? A melhor das hipóteses. Como vai ser quando chegar lá? E eu fico pensando no meu velório,
Já pensei em muita coisa. E aí tem umas coisas bem loucas, assim, já pensei em botar uns vídeos, umas coisas assim, bem... Eu contando, assim, falando com as pessoas, assim, é muito divertido. Eu não vejo a morte com nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário. Eu vejo que se eu viver bem, a morte vai ser uma vitória. As pessoas têm motivo para comemorar. Arthur foi embora, Jesus! Ai, graças a Deus! Não só isso, mas tem motivo para comemorar. Ele completou a corrida. Ele guardou a fé. Ele fez tudo o que ele poderia. Sabe o que eu queria no final? Ele viveu o reino. Eu queria que tivesse no meu epitáfio. Ele viveu o reino. E me auxiliou as pessoas a viver o reino. Para mim, esse é o epitáfio de todos nós. Que delícia chegar no final, epitáfio é aquela lápide lá. Chegar no final e poder alguém falar para você, ele viveu o reino. Eu conheci Jesus por atitudes simples dele. E ele me ajudou a fazer a mesma coisa. Não pensar na morte é burrice. Não pensar como você vai terminar é burrice. Porque você não está construindo uma caminhada sustentável. Meu querido, você tem pouco tempo. Essa vida não é sua. O Luke não é meu. Ele não é meu filho. A tarefa minha não é criar ele para o mundo. A minha tarefa com ele é ser o melhor pai que eu posso, que conduza ele até Jesus. E a minha tarefa com todos ao meu redor é a mesma. Conduzir as pessoas até Jesus. Conduzir as pessoas até Jesus. Só que eu só conduzo num caminho que eu já trilhei. Eu não posso chegar para as pessoas e dizer, ó, ali, ó, tu vai vencer e tu vai ter que lutar contra isso, tal. Ali, ó. Não. Eu vou caminhando e vou convidando as pessoas a fazer a mesma coisa. E eu vou fazendo discípulos de Cristo, não meus. E vou convidando as pessoas a fazer a mesma coisa. E aí eu vou sendo semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Só é semelhante a Jesus e consegue terminar a corrida quem começa da ordem certa e persevera com essa identidade. Identidade em Jesus. Não em coisas, não no seu coração, não no poder que o mundo dá. Não em nada, que qualquer coisa que a astúcia do inimigo tem para nos oferecer. E aí, essa casa não vai ficar desse tamanho. Essa igreja não vai ficar só desse tamanho. Vai faltar lugar. Não porque temos um avivamento de levanta a mão e... avivamento bíblico é mudança no caráter das pessoas. É mudança profunda. E as pessoas estão conversando e falando. Ser semelhante a Jesus é terminar bem. Só termina bem quem começa bem. Pai, eu sou muito grato por ti, Pai. Sou muito grato porque quando eu penso em caminhada contigo, eu penso em Jesus. E Jesus não precisava ser batizado, Jesus não precisava passar por nada disso, Pai. Jesus não precisava ter passado 30 e tantos anos, e umas 3 anos e meio especificamente convivendo com aquelas pessoas. Ele podia ter simplesmente vindo, morrido e ido embora, ressuscitado. Mas Jesus não queria isso, ele não queria ser um Deus distante, ele queria ser um modelo possível de ser imitado. Obrigado, Pai. Nos auxilia, Pai, a ter a nossa identidade em Ti. Me perdoa, Pai, se tem, de qualquer forma, se a minha identidade não está em Ti, Pai. Se no fundo, as minhas realizações são as minhas pregações, se as minhas realizações são o conteúdo que eu tenho aprendido. Me perdoa, Pai, me perdoa. Se qualquer coisa tem medido a minha espiritualidade, se não quem eu sou em Ti e de quem eu sou filho, Pai. Me ajuda, Pai, ajuda cada um que está aqui a botar a identidade em Ti, Pai. Ter a clareza de que o nosso valor está em Ti. Nada que o mundo tem para nos dar é comparado com ser Teu filho. Nada que nós temos, que nós podemos enxergar nesse mundo é comparado com o valor que ser Teu filho, Pai. Nos ajuda a vencer diariamente as dificuldades, nos ajuda a ser transparentes, verdadeiros, de não ser mentirosos, não ser hipócritas, contando mentiras sobre vitórias que nós nunca tivemos. Eu creio que essa é a melhor maneira de nós vencermos aquilo que nós temos lutado, Pai. Ajuda essa igreja, ajuda cada um aqui a crescer e amadurecer, Pai. E nos auxilia, Pai, a ser relevantes, a fazer diferença. Que essa igreja, essas pessoas façam diferença em Bento, Pai. De fato, façam diferença em Bento. Que quando essas pessoas um dia saírem daqui, porque o Senhor voltou, ou porque alguém deles morreu, o mundo lamente a perda de um deles, Pai. Que o mundo lamente a perda sobre a minha vida quando eu for, Pai. Que nós façamos diferença no mundo e que nós deixamos saudades no mundo, Pai. Porque nós vivemos não sendo desse mundo, Pai. Nos auxilia. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês e
cada vez mais consigam completar a corrida.